Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Eu estou ao vivo pelo canal da Rádio Mais FM no YouTube, Mais FM 90.9. E hoje, continuando aqui na série Evangelho de Mateus, quero pegar com você Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1. Nós vamos hoje falar sobre a transfiguração, esse acontecimento maravilhoso que tem uma representação poderosa para nós como igreja e para os discípulos naquele tempo. Diz a palavra do Senhor Jesus: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada, de modo que o seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz vinha da nuvem dizendo: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto eles desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Louvado seja o nome de Jesus. Interessante demais esse episódio da transfiguração, porque ele tem uma representação maravilhosa. Jesus, ele é o Filho de Deus. E uma das coisas que marcou essa experiência da transfiguração, quando Jesus ele sobe ao monte, ele chama Pedro e Tiago e João. Dos 12 discípulos de Jesus, esses 3 discípulos eram os mais próximos, eram os mais íntimos de Jesus. Dos 3, o apóstolo João, era o melhor amigo de Jesus, ele era ainda o mais íntimo. Por que Jesus ele chamou e levou apenas os 3 discípulos mais próximos, mais chegados? Porque aqui, na mão deles, estaria a liderança da igreja. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus ele foi subir aos céus, ele foi até Pedro e ele pediu para Pedro: Pedro, apacente as minhas ovelhas. Eu estou indo para o céu, mas eu preciso que você tome conta, que você assuma as rédeas daquilo que eu comecei. Jesus ele veio inaugurar a igreja, ele veio trazer o reino de Deus, as boas notícias de Deus, ele veio realmente começar uma obra para que essa obra fosse completada por nós, a igreja. E é importante a gente compreender essas coisas, porque antes de Jesus subir aos céus, ele ressuscitou ao 3º dia, mas ele andou aqui pela terra durante 40 dias. Durante 40 dias ele aparecia aos seus discípulos e dava instruções para os seus discípulos. Ele precisou fazer isso para que os discípulos pudessem compreender o momento que eles estavam vivendo. Foi um choque para os discípulos a morte de Jesus. Foi um choque para todos aqueles que criam em Jesus, para aqueles que seguiam Jesus. Jesus ter sido capturado, Jesus ter sido morto. Para eles foi um choque tremendo. Eles ficaram basicamente meio que perdidos. Mas antes de Jesus ir à cruz, Jesus trouxe várias informações para eles sobre o futuro. Jesus disse para eles o que iria acontecer. Mas depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele precisou ficar com os discípulos durante um período de dias para que os discípulos assimilassem o que estava para acontecer agora, o que eles iriam presenciar. E uma das cenas que Jesus trouxe para os seus discípulos, para a liderança principal da igreja, foi essa experiência da transfiguração. Ele sobe no monte, e aí diz a palavra que ele se transforma. O rosto de Jesus fica brilhante como o sol, e as suas roupas também se tornam brancas como a luz. De repente aparece Moisés e Elias. O que significa Moisés e Elias aqui nessa cena da transfiguração? Eles representam a lei
e os profetas. Jesus, ele é o mediador da nova aliança. Naquele momento, a palavra de Deus, Antigo Testamento e Novo Testamento representado por Jesus, estava sendo ali apresentado para os seus discípulos. É interessante como Jesus disse para eles não contarem nada até que ele realmente ressuscitasse dos mortos. Então, aquela experiência que os discípulos tiveram, eles tiveram que ficar em silêncio, eles não puderam fazer menção dessa transfiguração até que Jesus morresse, ressuscitasse e subisse aos céus. Daí eles compartilharam essa experiência da transfiguração, porque ela tinha uma representação. E a representação maior é que toda a Escritura se completa em Jesus Cristo. Eu não posso olhar mais para Moisés, eu não posso olhar mais para a lei, eu não posso olhar mais para os profetas, para os livros dos profetas, eu não posso mais olhar para o Antigo Testamento apenas olhando do modo que todo mundo olhava para o Antigo Testamento. Eu preciso olhar para o Antigo Testamento agora através de Jesus. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, porque a palavra testamento é aliança. Então a gente fala antiga aliança, não é nem Velho Testamento, é antiga aliança e nova aliança. Jesus é o mediador, ele fez uma nova aliança, ele foi a ponte da nova aliança entre o homem e Deus. Então, nessa transfiguração, Jesus estava ali com a liderança, a futura liderança da igreja, João, Pedro e Tiago, para mostrar para eles que eles precisavam compreender que Moisés, a lei, representando a lei, e os profetas, representando as profecias dadas para Israel, das promessas de Deus, todas essas escrituras, elas se cumpriam no próprio Jesus. Jesus que foi transfigurado na frente dos próprios discípulos. E o mais interessante é que Deus disse, quando a nuvem envolveu Jesus, Elias e Moisés, uma voz saiu daquela nuvem dizendo: "Este é o meu filho amado, ouçam-no." E é isso que nós precisamos compreender. Precisamos ouvir Jesus, pois é Jesus a representação, o mensageiro, a voz de Deus para a humanidade. Todo o Antigo Testamento precisa ser visto através de Jesus. Eu não posso olhar para as leis. Tem muita gente que vai ler a Bíblia, aí começa a ler a Bíblia lá no Antigo Testamento, aí começa a ler lá os profetas e começa a querer viver igual no Antigo Testamento. Elas querem ser crentes baseado na antiga aliança. Elas querem servir a Deus baseado no que está lá. Mas nós precisamos olhar para Moisés, para a lei e para os profetas, para o Antigo Testamento, através de Jesus. Pois Jesus, ele é o cumprimento do Antigo Testamento, da antiga aliança. E ele nos ensinou como viver de verdade o Antigo Testamento. Então não posso olhar para as Escrituras, para o Antigo Testamento, é porque o Antigo Testamento está lá, já que ele supostamente não vale. Vale sim. Ele está lá para que a gente conheça como era a antiga aliança e para que agora a gente entenda como é a nova aliança. Como eu vou saber que a nova aliança é melhor se eu não conhecer a antiga aliança? Por isso eu preciso olhar para a antiga aliança, porque quando eu olho para a antiga aliança, quando eu olho e leio o Antigo Testamento, eu leio a lei, Moisés, os profetas, eu compreendo quão grande é a graça de Deus para comigo. Não tem como você comparar uma coisa que só existe ela. A gente precisa ter as duas para poder comparar. Então nós precisamos conhecer a antiga aliança para compreender que na nova aliança, no Novo Testamento, a graça de Deus se faz real em nossas vidas. Principalmente para nós que não somos de origem natural judeus. Nós somos os gentios que se converteram e que agora somos a igreja de Deus. Hoje nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer povo, nós somos o povo de Deus, a igreja de Deus. Então nessa transfiguração nós vemos a experiência maravilhosa que os discípulos tiveram. E foi tão maravilhosa que Pedro disse: "Senhor, esse lugar é maravilhoso, ai que bom que nós estamos aqui, deixa eu fazer uma tenda." Uma tenda, olha só para você ver a cabeça de Pedro, minha gente. Ai, Jesus, às vezes a gente, por não entender, por não ter espírito, não ter visão, discernimento espiritual, a gente acaba julgando as experiências, o espírito sobrenatural de modo comum.
O Pedro estava ali naquele momento maravilhoso, glorioso, e talvez ele, sem saber o que fazer ou sem discernir a visão gloriosa que eles estavam tendo, ele falou: Senhor, deixa eu fazer uma tenda para o Senhor, deixa eu fazer uma tenda. Mas não era uma tenda, não era para eles habitarem aqui, era para eles compreenderem que Jesus era o cumprimento. Jesus, ele era o mediador da nova aliança. Eles agora tinham que ouvir Jesus. Eles tinham que entender: Moisés foi necessário, Elias, que representava os profetas, foram necessários, mas agora eles precisavam parar de ouvir Moisés e Elias e ouvir a Jesus, porque em Jesus eles aprenderiam a viver aquilo que Moisés e Elias representavam, que era a lei e os profetas. Em Jesus nós sabemos como viver de verdade a palavra de Deus. Então a palavra, o ensinamento e o que os discípulos entenderam e eles guardaram no coração e lhes foi lembrado depois que Jesus subiu aos céus, foi que eles deveriam ouvi-lo. Eles deveriam ouvir Jesus. Eles deveriam compreender, guardar no coração e praticar as palavras de Jesus. E quando nós olhamos para essas palavras e aplicamos e buscamos uma aplicação nos nossos dias, o que nós aprendemos? Que nós precisamos ouvir a Jesus. Que nós precisamos entender que Jesus é o centro. Se você tiver qualquer dúvida na antiga aliança, qualquer dúvida no Antigo Testamento, por que faziam isso, por que fazia aquilo, por que fazia aquilo outro, por que era assim, por que a gente não vive assim, por que a gente não guarda isso, se no Antigo Testamento estava escrito assim e estava assado. Você precisa entender que a explicação é Jesus. Através de Jesus, nós compreendemos a lei e nós compreendemos os profetas. Não tem como entender a nova aliança, o Novo Testamento. Não tem como a gente entender a grandeza da graça de Deus demonstrada no Novo Testamento se nós não conhecermos a velha aliança, a antiga aliança. Então nós precisamos compreender. Jesus, ele é o sentido de tudo. Diante daquela visão maravilhosa, diz a palavra que os discípulos ficaram atemorizados. Eles até caíram com o rosto em terra e Jesus disse para eles, tocou eles e levantou eles naquele momento e disse: não tenham medo. E aí a visão acabou, eles viram só Jesus ali naquele lugar e quando estavam descendo, Jesus intimou eles dizendo: não contem para ninguém. E os discípulos aproveitaram a oportunidade e perguntaram: Senhor, por que os mestres da lei afirmam que era necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Aí Jesus disse: de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, digo: Elias já veio, mas o não reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Então, os discípulos, naquele momento, entenderam que ele estava falando de João Batista. Toda a Escritura se cumpre, tudo que Deus fala se cumpre, tudo que Deus promete se cumpre. E ali a palavra estava se cumprindo. Elias veio, e Elias, quando fala de Elias, porque Elias teve um ministério tão forte no tempo de Israel, num tempo de idolatria, de afastamento de Deus, ele proclamou a palavra de Deus em um tempo de muita escassez espiritual, mas ele foi a voz que clamava e que proclamava a verdade de Deus. Ele lutou, ele foi zeloso pelo Senhor, pela lei do Senhor, e acabou sendo perseguido. Da mesma maneira como Elias, como João Batista. João Batista surgiu no deserto, anunciando e preparando o caminho do Senhor. E ainda pegaram ele, prenderam ele, mataram ele. E aí veio Jesus, e Jesus disse: vão fazer o mesmo comigo. Vão fazer o mesmo comigo. E é importante a gente entender que quando o sangue é derramado, a oportunidade de mais vidas se converterem, essas oportunidades surgem. Eu ouvi nas histórias da igreja que no tempo, quando a igreja começou a ser perseguida, os cristãos que eram levados para o Coliseu, eles eram mortos na frente de todo mundo, na frente de uma plateia gigantesca. Famílias inteiras de crentes, de seguidores de Jesus, eram levados para o centro do Coliseu, lá em Roma. E lá no meio, eles soltavam tigres e leões famintos. E enquanto os leões vinham em direção desesperada daqueles cristãos, famílias de pai, de mãe, de irmãos, de crianças, de irmãos e irmãs, esses irmãos e irmãs, eles levantavam as mãos para o céu e louvavam e oravam e cantavam enquanto eles eram comidos por leões. E quando a multidão via toda aquela cena,
Diz a história que a cada cristão que morria, 100 pessoas se convertiam, porque quando o sangue de um justo, de um filho de Deus é derramado, esse sangue serve para regar a terra, para fazer com que mais cristãos nasçam. Hoje nós somos o fruto de muitos crentes, de muitos servos de Deus que derramaram seu sangue por causa desse evangelho, por causa dessa missão. Então nós somos a geração que tem a responsabilidade de fazer com que o evangelho do Senhor Jesus chegue poderoso para a próxima geração. Que a gente possa entender o propósito da vida cristã, que possamos entregar a nossa vida por Jesus e ouvi-lo. Este é meu filho amado, ouçam ele. Que nós possamos olhar para Jesus e que possamos compreender a palavra de Deus através de Jesus, pois Jesus é a palavra, ele é o verbo vivo, ele é a verdade e ele é o caminho. Te convido a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nós possamos entender que Jesus é o centro das Escrituras, ele é o centro de tudo. Nós não podemos querer viver na lei, não podemos querer viver ou interpretar o Antigo Testamento sem realmente olhar para Jesus. Que nós possamos ouvir Jesus, que possamos ver Jesus, pois Jesus está em tudo, Jesus é tudo. Jesus é o Senhor da nossa vida, da nossa existência. Ele é o nosso Salvador. Que o nome do Senhor Jesus seja proclamado a todos os povos, que todos entendam e reconheçam que só Jesus é o Senhor. E não há outro, não há outros, ninguém mais recebeu um nome que pode salvar na terra a não ser Jesus. Nem no céu existe um nome que possa salvar além do nome de Jesus. Somente Jesus pode salvar o homem dos seus pecados. Somente Jesus pode libertar uma pessoa de suas prisões. Somente Jesus pode curar os enfermos. Somente Jesus pode ressuscitar os mortos. Somente o nome de Jesus é poderoso. Senhor, que nós possamos compreender isso, que possamos viver isso. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém.